Queria te ouvir aí também, se quiser ir nessa linha também, mas sobre Cuba, será que Cuba vai ser o próximo alvo dos Estados Unidos, comandante? Érica, essa pergunta é de $1 milhão, né? Se você achar aí, tu me fala que a gente faz uma aposta aí, faz igual alguém que ganhou também, não sei, $500 mil aí numa aposta aí qualquer sobre a operação militar aí no sábado, pelo horário, alguma coisa assim. Pode ser que sim, do seguinte porte, né? Ainda me causa estranheza a quantidade do volume de concentração militar na área do Caribe, né? Então, por mais que essa imensa concentração militar ela tenha sido feita para dar opções militares para decisão do governo norte-americano, como a gente falou, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas e foi a ele que foram apresentadas as opções militares das quais coube a ele, assessorado pelo seu conselho, tomar uma decisão, mas esse volume de tropas ainda é muito grande naquela região. Então, se a gente for pensar por essa enorme concentração de forças, pela questão que envolve o Marco Rubio, né, como aí descendente aí de imigrantes cubanos, do qual ele tem uma aversão enorme contra o governo ditatorial cubano, pode ser que essa teoria ganhe forças, uma vez que o poder militar já está estabelecido naquela região, e seria justamente dar um 180 ali, basicamente, e voltar os seus canhões para uma outra ilha. Pode ser que sim. Por um outro lado, se a gente entender que Cuba, praticamente, ela depende de qualquer meio, qualquer insumo que vem de fora, do qual o petróleo venezuelano era o que mais rendia recursos, tanto para abastecer a ilha, né, que vive enormes apagões aí por causa da escassez de petróleo, como a venda casada que ela fazia desse petróleo que vinha da Venezuela e que ela revendia para a China, em troca do apoio que a gente comentou aqui de inteligência, da segurança, da guarda pretoriana, que fazia a proteção do Nicolás Maduro do seu círculo íntimo, pode ser que a asfixia econômica da ilha ela se resolva por si só, né? Uma vez que a ilha ela praticamente vai morrer, se ela ficar sem insumo nenhum, com escassez, então ela tende a asfixiar o regime cubano, mas é uma hipótese. Pode ser que não, que os Estados Unidos resolva voltar os seus canhões para lá ou deixar, como a gente diz também, que a ilha de Cuba ela caia pela manobra, ou seja, ela vai morrer sozinha. Quando eu digo morrer, é o regime ditatorial cair até um ponto onde a população se revolte a tal ponto de retomar o poder tomado daquela ilha desde a década de 60. Então pode ser que sim. Outros países, Eric, que a gente tem falado nesse contexto que se enquadra aqui no Caribe, também é Nicarágua, né? Onde possivelmente uma queda desse apoio estratégico, político, ideológico acontecido com o movimento da Venezuela, caso esse movimento acontecido na Venezuela, ele venha a se perpetuar, né? Pode ser que semana que vem haja uma grande revolução, uma insurreição interna na Venezuela e isso tudo desengrole. Mas, caso se perpetue, isso poderia gerar um movimento em cadeia, onde grandes ditaduras poderiam sofrer reveses. Basta lembrar, está acontecendo agora, a população se revoltando no Irã. Tá? Colômbia é um caso específico, né? A gente tem... Bom, tivemos problema na internet aí do comandante. Júlio, passo então aí a pergunta a você. O comandante estava citando aí a questão de Cuba e voltou? Comandante, mais uma vez então. Desculpa. Deve ter caído aqui algum sinal. Então, eu estava falando da Colômbia, né? Basicamente, a gente tem um governo lá, um governo Gustavo Petro, que ele faz as mesmas asneiras que o Nicolás Maduro estava fazendo. Basicamente, é a mesma cartilha da esquerda do Foro de São Paulo, que prefere tripudiar sobre o que está acontecendo no cenário, em vez de reconhecer as verdadeiras verdades e se apoiar nessa narrativa. Só que lá... Alô? Voltou, comandante. Alô? E acho que perdemos o contato aí. Vamos lá, Júlio. Segue então aqui com você. Perfeito, Eric. Concordo em gênero, grau e número com o comandante Vilas Boas. Cuba já não se sustenta mais. A única salvação de Cuba de todos os embargos, de décadas de embargos ocidentais, era a Venezuela.
fornecia todo esse núcleo duro para Maduro de inteligência, operações especiais e segurança, e agora isso não existe mais, a maré mudou e os commodities vão secar. Cuba não se sustenta. Antes da ação americana, Cuba já havia mandado notícias sobre fome assolando o país, falta de remédios, falta disso, falta daquilo, falta de água e apagões regulares. Agora que Maduro cai, não tem energia, não tem petróleo, não tem comida, não tem absolutamente nada. Então Cuba não é para ficar preocupado, né, quanto ao governo americano, e isso foi dito por Marco Rubio também. Agora, o que eu acho interessante são os bravateiros. São aqueles que gritam, né? E a gente não sabe se está gritando, forjando, né? Falando uma fala fake, ou se realmente eles irão fazer o que eles estão falando. E eu enquadro isso no Petro, né? O traficante presidente do país chamado Colômbia. Esse é um narcotraficante oriundo de uma narco-guerrilha. É só você dar um Google aí, colocar o nome dele, que você vai ver qual é a origem dessa pessoa que atualmente é o presidente da Colômbia. Ele anda falando vários enfrentamentos ao presidente Donald Trump. Agora, se ele vai cumprir isso ou não, não sabemos. Mas se irritar, né, o presidente ao ponto de acontecer alguma coisa, com certeza é muito mais provável haver uma missão na Colômbia e na Nicarágua, que são os dois que continuam gritando contra a força americana o tempo todo. Já digo novamente, não sei se é só bravata ou se eles realmente vão fazer o que estão falando. O presidente Petro, por exemplo, falou em público que vai distribuir armas, mesma coisa que Maduro fez, vai distribuir armas para a população e a população vai defender a Colômbia. Bem, presidente Petro, eu acho que você não conhece a história do seu próprio país, porque sempre foram aliados dos Estados Unidos. A Colômbia sempre foi aliada e adora, né, o povo americano e a cultura ocidental. Isso é inegável. Para quem já foi na Colômbia sabe disso. Então, eu acho que pode ser falácia, mas não podemos confiar nas palavras de um ditador. Pode estar falando bravata, pode ser que não, ou pode ser mesmo que leve o país a tentar enfrentar uma força americana. Já Cuba não tem nada, mas eu acho que quem mais vai sofrer nesse momento, fugindo um pouco desse teatro operacional que é o Caribe, é o Irã. Pode ter certeza que se o Irã não cair o governo dos iatolás, as manifestações cada vez vão ficar maiores. Você vê que já deu uma sumida nas notícias. Isso é característico de uma insuflação dentro do próprio país, né? Então, vemos que o Irã está por um chiclete para cair com o seu governo dos iatolás. Isso tudo apoiado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos já disse, se fizer alguma coisa contra os manifestantes, qualquer coisa violenta, Israel, junto com os Estados Unidos, fomentarão um ataque ao Irã. Então, o que eu vejo é que essas várias frentes, tanto aqui na América do Sul, cortando petróleo vindo da Venezuela, que atinge a Rússia, atinge o Irã, atinge Cuba, colateralmente atinge China, mas, né, como é um grande consumidor, Donald Trump já foi em público também e falou que vai continuar vendendo petróleo para a China, petróleo venezuelano, mas através dos Estados Unidos. Então, são várias frentes. Mas, volto a dizer, como a pauta aqui é Cuba, né, eu não acredito que vá haver invasão ou qualquer coisa do tipo. As pessoas vão ficar com fome e vão pedir ajuda humanitária aos Estados Unidos da América.